Hoje a gente vai recapitular um episódio de Os Simpsons que, sendo bem sincero, é simplesmente incrível, na minha opinião. O assunto principal que ele aborda são relacionamentos tóxicos e mostra o modo como amar e se importar com uma pessoa manipuladora, mentirosa e sem caráter prejudica a vida de alguém, sendo capaz de destruir muita coisa na gente com uma facilidade assustadora. Hoje eu te convido a dar uma olhada no tipo de pessoa que é melhor evitar, no tipo de pessoa que vai gradativamente te envenenar se tu não resolver tomar alguma atitude em prol de si mesmo e da tua saúde, no tipo de pessoa que com toda a certeza desse mundo não merece um pingo sequer do teu amor e afeto. Talvez tu já tenha conhecido alguém assim. Talvez esse alguém ainda se encontre presente na tua vida. O episódio começa com o Bart sendo obrigado pela mãe a ir na igreja. E se vocês conhecem minimamente o Bart, já devem saber que isso não é algo que interesse ele tanto assim. E por isso, só fica ali o tempo todo claramente morrendo de tédio e esperando até que o culto acabasse. No entanto, as coisas acabam mudando bastante de figura depois que a filha do reverendo, recém-chegada de um colégio interno, sobe no palco para reler uma passagem. E no momento em que o Bart vê a Jéssica pela primeira vez, já é fácil de notar o modo como ele tinha ficado completamente apaixonado por ela. E até diz pra si mesmo que nunca tinha se sentido assim a respeito de uma garota antes. Depois que o culto chega ao fim, ele até tenta se apresentar e conversar com ela usando palavras bonitinhas, como se fosse um garoto muito educado e correto. Mas acabou sendo ignorado depois de só alguns segundos. Isso faz com que o Bart fique muito triste e também inseguro a respeito de si mesmo, se perguntando o que será que tinha de errado com ele afinal, e procurando defeitos que justificassem o porquê da Jéssica não gostar dele de volta. A Lisa então diz que achava que o problema era que os dois eram muito diferentes para se darem bem, já que enquanto a Jéssica era uma doce e gentil filha de um reverendo, o Bart era basicamente o diabo em pessoa. E por mais que isso tenha sido um pouco cruel por parte da Lisa, ainda assim ela não deixou de ser sincera e disse algo que realmente fazia sentido. E assim como o Bart, é comum que a gente fique se massacrando quando não somos amados de volta, como se isso fosse de alguma forma culpa nossa por não sermos o suficiente. Mas a realidade é que os sentimentos de outra pessoa é uma coisa que está absolutamente fora do nosso alcance. Não existe nenhuma fórmula para fazer alguém te amar de volta. Por mais que tu seja a pessoa mais perfeita, mais bonita e mais sem defeitos desse mundo, talvez esse alguém nunca vá sentir o mesmo por ti e não tem nada que possa ser feito. Mas existe muita gente por aí que vai. Pessoas que talvez tu nunca conheça, por perder tempo demais se culpando por não ser amado de volta e correndo atrás daquela pessoa que, na realidade, não tá nem aí pra ti. O Bart ainda tava muito determinado em conseguir conquistar a Jéssica, e ele até mesmo volta pra escola dominical só pra conseguir se aproximar dela. Na cabeça do Bart, ele pensava que se fosse capaz de se manter comportado naquela aula sem aprontar alguma ou destruir algo como normalmente fazia o tempo todo, iria ser capaz de provar pra ela que, na verdade, era uma boa pessoa. O problema é que, mesmo com ele se controlando com muita dificuldade e agindo como um garoto bonzinho, ainda assim a Jéssica seguia não dando a mínima pra ele e o ignorando completamente sempre que podia. Isso faz com que o Bart fique muito frustrado e acabe perdendo a paciência depois do fim da aula, o que resulta nele indo aprontar alguma coisa pra poder se livrar dessa agonia que era ser educado e certinho. No entanto, quando a Jéssica percebe que o Bart tinha se metido em confusão, ela suspeitosamente começa a notar a existência dele e age de uma maneira toda atenciosa, até mesmo convidando para jantar na casa dos pais dela naquela noite. Só que durante o jantar, por mais que o Bart tente muito manter as aparências na frente da família da Jéssica, ele ainda acaba deixando escapar algumas atitudes ruins do verdadeiro Bart, atitudes que ele teria normalmente. E isso faz com que o reverendo chute ele para fora de casa, dizendo para que ele nunca mais chegue perto dali de novo. A questão
questão é que aquilo tudo era uma mentira. O Bart obviamente não era um menino bom, e mesmo que ele conseguisse conquistar a Jéssica desse jeito, fingindo que era, ainda assim as coisas não iam funcionar, simplesmente por ele estar usando uma máscara para conquistar e agradar a outra pessoa, e não sendo sincero consigo mesmo, e com essa pessoa desde o começo. Mesmo se desse certo, isso posteriormente iria acabar vindo à tona, porque por mais que a gente tente muito, não dá pra fugir pra sempre de quem nós realmente somos. Depois que o Bart é expulso do jantar, a Jéssica alcança ele e diz que ele era uma pessoa má, e que na verdade, ela gostava exatamente disso. Em seguida, ela pergunta se ele queria sair por aí pra se divertir um pouco, e fala que não tinha nenhum problema, porque disse ao pai que ia pro quarto fazer orações. No fim das contas, a Jéssica não era tão doce, gentil e inocente como parecia, e pra dizer a real, ela era pior do que o Bart. Ela basicamente potencializava tudo aquilo de ruim que já existia dentro dele, apoiando as péssimas atitudes dele e fazendo com que ele se tornasse uma pessoa ainda mais destrutiva para todos ao redor, mas principalmente mais destrutiva para si mesmo. Por mais que no começo ele se sentisse bem quando estava perto dela, a Jéssica fazia muito mal pro Bart. Qualquer pessoa que olhasse de fora conseguia perceber isso, mas ele ainda não. A Jéssica continuava manipulando o Bart através de pequenos gestos de carinho e amor, como um beijo no rosto, ou então segurando a mão dele, mas logo em seguida fazia algo que o deixava completamente ferrado, sempre o prejudicando de algum jeito e o induzindo a fazer coisas ruins e idiotas, sem demonstrar nenhum tipo de remorso por isso, ou empatia pelo Bart. Nessa altura já era nítido que ela não o amava do mesmo jeito que ele. Na verdade, ela não o amava de jeito nenhum. Chega um ponto onde os pais do Bart comentam um com o outro sobre o fato dele estar diferente ultimamente. Ele tinha mudado, como se tivesse mais triste e com algo o perturbando. A Jéssica era um veneno na vida do Bart. Ela fazia mal pra ele, o fazia sofrer, e quanto mais tempo ele ficava perto dela, mais era afetado. E é isso que um relacionamento tóxico faz com a gente. Ele tira alguma coisa de nós todos os dias, nos machuca e muda algo dentro da gente, pra sempre. Sempre vai existir esse medo de viver isso mais uma vez. O amor não devia te tornar um prisioneiro, devia te libertar, não devia te fazer se sentir que nem um idiota, devia te fazer se sentir a pessoa mais incrível do mundo. O amor não fere, ele cura. O Bart então conta pra Lisa o quão má a Jéssica realmente era, e até tenta terminar com ela na igreja, mas pra variar, ela mais uma vez faz ele de otário, mente, manipula e dá um jeito de ferrar com ele completamente no final, fazendo com que todos na igreja pensassem que o Bart tinha roubado o dinheiro das doações, quando na verdade ela que era responsável por isso. Quando ele vai confrontar a Jéssica pedindo para que ela dissesse a verdade para as pessoas, já que tava todo mundo da cidade odiando ele profundamente e o chamando de ladrão, a Jéssica simplesmente responde que ele podia ir lá e contar, já que ninguém ia acreditar mesmo, porque o conheciam bem, e ela era só a doce filhinha do pastor. No entanto, a Lisa acaba se comovendo com o que o irmão estava passando e decide que não ia deixar a Jéssica se safar tão fácil assim, e acaba acusando ela no palco da igreja, fazendo com que todos descobrissem a verdade. No final, o Bart encontra a Jéssica limpando a entrada da igreja e diz uma coisa muito interessante para ela. Olha, Jéssica, por mais que essa experiência tenha sido muito difícil, eu aprendi bastante. Fiquei mais esperto e acho que também um pouco menos ingênuo. Isso demonstra como, apesar de tudo que ele tinha sofrido e sentido, o Bart ainda foi forte. Ele lidou com isso de uma maneira grandiosa pra caramba. Ele foi capaz de manter o coração dele leve e escolheu não carregar o peso do ódio e da mágoa a respeito da Jéssica, por mais que ela tenha ferido muito ele, em vários aspectos diferentes. Naquele momento, o Bart escolheu carregar consigo dali em diante somente aquilo que aprendeu através dessa experiência dolorida, e não se prendeu à dor que tinha sentido no passado. E com toda certeza, conseguir fazer isso é algo extremamente difícil, porque, a gente é humano no final das contas. Mas mesmo assim, seguir sempre lutando pra ser maior do que as nossas decepções, do que os nossos arrependimentos e as nossas cicatrizes, é algo necessário. Na vida, a gente ainda pode encontrar várias Jéssicas por aí, mas não é por isso que a gente vai simplesmente desistir do amor. O amor genuíno vale a pena. Ser amado
é muito importante. É o remédio que a gente tem pra combater essa doença chamada mundo. E ninguém que tá assistindo isso deveria se contentar com migalhas.